Quando falamos em escatologia, a gente sabe que existem muitos assuntos que ainda não estão claros na Bíblia. Se fala a respeito, mas de uma forma especulativa. Não há ainda algo concreto. Isso pelo fato de os textos não darem essa clareza. E um dos assuntos é onde será as bodas do Cordeiro. E hoje nós vamos ver esse assunto e eu gostaria de pedir que você não saia daí e fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E como já foi dito, o nosso assunto de hoje será sobre o local, a geografia das bodas do Cordeiro, onde acontecerá. Mas antes de irmos para esse assunto, eu gostaria de pedir, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações, dá um like, compartilha, faz o que você puder fazer para ajudar o nosso canal a crescer e divulgar o assunto do vídeo, tá bom? Bom, é necessário, em primeiro lugar, a gente compreender o que vem a ser as bodas do Cordeiro, para aí depois a gente começar a falar a respeito desse local, onde de fato será essas bodas, tá bom? E para a gente ver isso, eu peguei aqui uma tradução da palavra bodas, que significa grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcia, bodas e matrimônio. Então, a ideia que nós temos aqui é que bodas será uma grande festa em que Cristo fará com a sua igreja. Nós vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, que ele diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ceia das bodas, ou seja, a ceia era o momento em que o povo judeu se reunia para comer, para celebrar algum tipo de festa, alguma eventualidade. Eles faziam uma ceia e ali comiam. No dia da Páscoa, eles faziam uma ceia, matavam um cordeiro e tal, e faziam todo aquele ritual. E no caso aqui, o texto ele faz referência exatamente a essa festividade que acontecerá, chamado Ceia das Bodas do Cordeiro. Claro que existem interpretações diversas a respeito do local onde será. Por exemplo, os pré-tribulacionistas eles acreditam que as bodas do Cordeiro será nos ares, quando a igreja se encontrar com Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, baseado nesse versículo, alguns acreditam que essas bodas acontecerão nos ares, tá? Porém, a gente sabe que existem pensamentos diferentes desse, né? Porque há muitos textos que falam de bodas do Cordeiro. Eu separei alguns, no caso Apocalipse 19, versículo 7, regozijemo-nos, vamos alegrar, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Essa aqui é uma versão diferente, tá? Mateus 22, versículo 2 diz: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Aqui Jesus está contando uma parábola falando exatamente do que seria as bodas dele com a sua igreja. Mateus 25, versículo 10, ele diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais uma vez, aqui o texto faz menção a respeito das bodas. Só que não fica claro com relação ao local. Embora essa interpretação pré-tribulacionista diga que as bodas serão nos ares, não há textos que evidenciam isso claramente. Porém, existe um texto que ele faz menção a um banquete aqui na terra. E eu vou ler esse texto para você e a gente comenta ele, que diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 11: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque
e Jacó no reino dos céus. Todos nós sabemos que essa menção à mesa e a banquete e a bodas é um evento só. E, no caso, Jesus falou que muitos viriam de várias partes, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, como diz no livro de Lucas, capítulo 14, e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se de fato Jesus está se referindo nesse texto acerca das bodas do Cordeiro, então nós podemos compreender que as bodas não serão em cima, mas embaixo, conforme as palavras de Jesus. Agora, claro, a gente sabe que tem pessoas que fazem manobras no texto, espremem o texto, forçam o texto, distorcem o texto até o texto dizer aquilo que elas querem ouvir. Porque, afinal de contas, muitas vezes os textos contrariam o seu ponto de vista, a sua crença. E para que o texto se enquadre, se encaixe dentro das suas crenças, elas fazem essas manobras, né? Esses marabalismos no texto, para que ele se enquadre dentro daquilo que elas acreditam. Mas, no caso do texto de Mateus 8, versículo 11, é bem claro, sucinto aqui, preciso, ao dizer que muitos virão do Oriente. Quando Jesus diz isso, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, no caso no livro de Lucas diz do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, Jesus não estava nos ares quando ele disse esse texto. Jesus estava na terra e especificamente em Jerusalém. Então, quando Jesus faz menção a esse evento que é chamado em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, 19, versículo 9, de bodas do Cordeiro, ceia do Cordeiro, e aí no caso ele faz menção a uma mesa, e que se refere exatamente também a um banquete, como está explícito no texto, a gente compreende que esse evento se dará exatamente em Jerusalém, na terra. Agora, a questão de como isso ocorrerá, em que momento se dará, isso a gente fala em outro vídeo, porque aí nós vamos precisar usar outros versículos, outras explicações, e aí o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.